Boa noite a todos, é sempre com muito amor, com muito carinho, né? Com muita alegria que eu venho a essa casa, que, como disse Diego, eu sou uma joaninha também, né? E nossa palestra da tarde de hoje, ela, para variar, é um contexto muito atual, né? Ela fala da Combatendo a Sombra, né? Do livro de Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico, através do Emmanuel. E a lição diz o seguinte, né? E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos. Quem disse isso foi Paulo, em sua Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. O aviso evangélico é demasiado eloquente. Todavia, é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, devidamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tantas vezes abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Não nos pede rebelião e gritaria. Não nos aconselha azedume e discussão. Na palavra da Boa Nova, solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não nos cabe, a pretexto de seguir o mestre, sair de Azarrague em punho, golpeando. Aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a conduta dele próprio, que, em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rigidez de coração, orientando-nos para o bem cada dia, com o esforço paciente da caridade, que tudo compreende para ajudar. Não movimentes, desse modo, o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta, diante da ilusão em que se comprazem. Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Emmanuel, para variar, mais uma vez, é aquele espírito realmente de escola, né? E através de Chico, esse amigo querido, traz para nós essa lição assim, mais do que atual e necessária para as nossas vidas, né? Lembrando que sombra, do ponto de vista aí da psicologia, ela, digamos assim, resumindo, bem resumindo, né? Ela é algo que nós reprimimos, né? Aquilo que está lá no seu subconsciente, que muitas vezes ainda não chegou no nível de subconsciente, não é nem de consciência, não chegou nem no nível ainda subconsciente, né? Então, essa repressão, né? Que você tem aquela tendência, mas, por exemplo, socialmente não ficaria bem você tomar determinadas atitudes. Então, é essa a sombra do ponto de vista da psicologia. E do ponto de vista espiritual, ele está falando do espírito mesmo, né? A psicologia fala dessa psique, desse homem, desse ego, né? Que nós estamos aqui, né? Trabalhando nesse nível de consciência, esse ego que se constituiu num pai, numa mãe, num empresário, num funcionário público, enfim. Quem é esse ego? O que esse ego tem? O que você vai fazer agora na sua vida, né? Mas Emmanuel trata aqui, através de Paulo, dessa sombra espiritual que muitos de nós traz e que vai se influenciar muito a nossa vida física aqui, a vida do espírito encarnado, né? Da alma aqui. Né? Então, tudo isso que nós trazemos, né, de muitas vidas,
né, que somos espíritas, né, acreditamos, né, nessa questão de reencarnação, então nós sabemos que a cada vida, como se fosse um tijolinho, né, a cada nascimento, renascimento, é um tijolinho que nós vamos colocando aí nos nossos conhecimentos espirituais para chegar na graduação máxima lá de mundos perfeitos, né? Então, nós vamos de pouquinho a pouquinho trabalhando, né, essa sombra lá no espírito para que aqui, né, quando nós estamos aqui na Terra, encarnados, nós possamos começar a refletir um pouco mais, né, sobre Jesus e viver como esse grande Espírito disse e nos ensinou e exemplificou que é capaz de viver. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma passagem de Jesus, nós vamos entender um pouco mais a lição de hoje, né? Se nós pegarmos, por exemplo, essa passagem que é tão conhecida de todo mundo, que é a passagem da mulher adúltera, nós vamos começar a entender muito bem as sombras, né, que o homem até hoje carrega, né, passados mais de 2000 anos, nós carregamos, né? Essa mulher que foi pega em adultério, né, foi jogada ali aos leões, entre aspas, né? Aqueles que com ela mesma prevaricaram, mas ela era uma mulher, digamos assim, que vendia seu próprio corpo para sobreviver. Né? E aqueles homens que estavam ali, muitos deles eram doutores da lei, eram homens de comércio, homens ricos, e, portanto, né, naquela sociedade totalmente machista, quem é ela para levantar os olhos? Então, ela é jogada ali e chamam Jesus, né, com a sua sombra de ódio, de orgulho, de prepotência, querendo jogar a culpa só naquela mulher, aqueles homens que provavelmente com ela prevaricaram, queriam, digamos assim, acabar com aquela testemunha dos deslizes deles mesmos, né? Então, joga aquela mulher ali e chama Jesus como testemunha. Por quê? Porque ela seria lapidada, né? Jogariam pedra nela até ela morrer, né? Então, esse era o castigo de quem era pego em adultério. Jesus, no contraponto da sombra que graça nos homens, no contraponto ele a luz, ele conhece tudo e todos, né? Então, ele não está ali para gritarias ou para, com chicote, o azarrogue lá, que é aquele chicote, né, que você batia, né, nos condenados, né? Então, ele não coloca nada disso. Ele é justo, é simples, é amoroso, mas é determinado, né? Ele sabe fazer o bem sem precisar lançar mão de toda essa brutalidade, né? Ele simplesmente, amorosamente, levanta os olhos, né? Ele estava escrevendo na areia, né? Assim está nos evangelhos, ele levanta, né? Imagina Jesus quando levanta o olhar e olha para você, né? Como se ele te descortinasse totalmente. E com muito amor, ele pergunta, bom, quem tiver, né, sem pecado, atira a primeira pedra. Por quê? Porque eles queriam que Jesus, que tinha toda essa moral, né, que era um homem também bom, amoroso, etc. e tal, dissesse, né, que ela estava errada. E Jesus não diz isso, mas também não condena. Veja o que é você não viver no reino da sombra. Ele não afirma que ela adulterou, não afirma que ela adulterou com nenhum deles, com muitos daqueles que estavam ali, mas simplesmente devolve, ele faz uma devolutiva. Bom, vocês estão dizendo que ela adulterou, mas se nenhum de nós nunca pecou, nunca transgrediu, né, ainda que seja uma coisa pequena, atira a primeira pedra, você está com a consciência tranquila? E aí a sombra, né, chega e se faz presente em cada um deles, né? E diz nos evangelhos que Jesus volta a escrever e vão saindo um por um, sendo que os mais velhos saem primeiro. E quando ele levanta a vista, está ele e essa mulher, e ele diz, aonde estão os que te condenaram? Os que tinham aquela sombra, né? Sabendo que também pecaram, tinham outros pecados, não que tenham todos pecado prevaricado com ela, mas algum outro deslize, né? Não te condenaram? Nem eu vou te condenar.
Mas aí vem a questão da transformação, quando ele fala para ela, vá e não peques mais. Né? E esse pecado é entendido numa visão ampla, não é só pela questão do adultério dela com outro homem, mas todo e qualquer pensamento negativo, não bom, de mágoa, de vingança, esquece tudo isso e vai, tira essa sombra de você e caminha, mulher. É isso que Jesus diz para nós. E numa outra passagem que eu acho interessante, é aquela passagem de Jesus entrando em Jerusalém, e Zaqueu, homem de estatura baixa, querendo falar com Jesus, sabendo que não conseguiria chegar nele, sobe num arbusto, e Jesus, né, entendendo, né, percebendo que tinha alguém ali muito necessitado de falar com ele, levanta o olhar quando está passando e diz, homem, hoje estarei na sua casa. Ele foi na casa de Zaqueu jantar. E foi um murmúrio geral. Né? As sombras da maledicência foi geral. Oh, o seu mestre, muitos perguntaram para os discípulos, vai comer na casa desse homem? E quem era Zaqueu? Zaqueu era um judeu que tinha uma profissão muito antipática de cobrador de impostos e era uma pessoa que não era nem bem vista pelos judeus e nem pelos romanos que estavam ali, né, expoliando o povo judeu. Ele era cobrador de impostos, ele fazia o seu trabalho, fazia muito bem, só que a sombra da ambição em Zaqueu fazia com que ele desse lá as suas desviadas. Mas Jesus, luz do mundo, no contraponto da sombra, foi na casa de Lázaro, na casa de Zaqueu, para jantar com ele. Mesmo sabendo que até os próprios discípulos, a mestre, mas o senhor vai na casa desse homem que é tão malquisto, ele não é querido nem pelo judeu, que é a sua própria raça, e nem pelos dos romanos que ele trabalha. Ele é um ser desprezível, mas Jesus foi. E quando Jesus volta de lá, ele diz: hoje entrou a salvação na tua casa. Por quê? Zaqueu tinha, sim, uma grande qualidade. Ele era extremamente organizado. Então, de todo o tempo que ele estava ali naquele posto, cobrando os impostos dos judeus, ele sabia quem ele tinha cobrado a mais, quem ele tinha sido assim, irracível, tem que pagar, e acabou, ele sabia tudo. Então, o que ele disse para o mestre? Depois que o mestre vai na casa dele, janta com ele, conversa com ele, sabe? É afetuoso, ele se sentiu pertencente a alguma coisa, ele se sentiu querido, feliz, e ele diz para o mestre, a partir de hoje, eu serei o quê? Continuo com o meu trabalho. É um trabalho honesto como outro qualquer, né? Só que agora eu vou cobrar o que é justo. E aqueles que eu sei que eu tirei a mais, eu vou devolver em dobro. Ou seja, quando a luz do mundo, que é Jesus, chegou à casa dele, a sombra da ambição que fazia com que ele espoliasse até a sua própria raça desapareceu. Ele tomou consciência de quem realmente ele era. Ele tomou consciência e começou a trabalhar mais o amor ao próximo como a si mesmo. Então, é preciso extinguir essa sombra. Mas e se nós falarmos nos tempos atuais? Eu citei duas passagens de Jesus, lá atrás, já falando de sombra e já tomando, né, pé das coisas de como nós devemos agir. Nos dias de hoje, o mundo é uma verdadeira sombra, né? Nós temos sombras por todos os lugares que nós passarmos. Se você for falar de uma parte social, eu nem vou entrar em questões políticas, porque não cabe aqui, mas vamos falar da sociedade. Vamos falar de você com a relação com o seu trabalho. Como é a sua relação no trabalho com o seu superior, com o seu colega, ou com aqueles que trabalham dentro da sua empresa, caso você seja um empresário, uma empresária? Como é a relação? Verdadeiramente, você é verdadeiro com essa pessoa ou tem aquela sombra do ego? Eu tenho que me comportar dessa forma, eu tenho que ser dessa forma. Eu estou concorrendo ao mesmo posto que o meu colega, eu acho que sou mais esperto, falo um pouquinho melhor, sou mais empático.
Será que eu posso dar uma manipulada ali? Como é a sombra que está dentro de você? Ou você vai realmente trabalhar de acordo com o que é melhor fique? Como é que você, como um grande líder de uma empresa, trabalha também essas questões? Em quem você confia? Como você confia? Que sombra está graçando na sua cabeça? Como é que nós trabalhamos essas questões do orgulho, da vaidade, da prepotência, da tolerância? Como é que nós estamos fazendo isso? Quais são as sombras que nós estamos ali abrigados? Nós temos que começar a pensar nisso. A sociedade é o reflexo daquilo que nós, enquanto um conjunto de pessoas, somos. Não adianta você ficar reclamando, é o que aqui diz no texto, não adianta gritaria, não adianta você pegar chicote e sair batendo em nome de Deus e em nome de Jesus. Não é isso que ele quer. Ele quer essa transformação verdadeira. Como Zaqueu, que sabia que estava errado, mas sabia que aquele homem, se fosse na casa dele, de alguma forma, traria luz à sua consciência e ele despertaria para a verdade. Sim, ele fazia errado. Ele fazia errado. E a sua consciência começou a lhe cobrar. Aquilo, aquele egoísmo que estava lá no seu subconsciente, começou a ser cobrado pela sua consciência divina. Porque nós somos energia pura, criado pela energia máxima, se nós quisermos falar do ponto de vista da física quântica. E se nós quisermos falar do sentido religioso, nós somos filhos de um Pai perfeito. Ele não cria nada imperfeito, mas ele dá o livre-arbítrio. Ele dá o mundo material, para que a gente possa exercer aquilo que está na nossa consciência, qualidades e virtudes. E todas as vezes que a gente sai dessa rota, a velha e boa consciência fala: sai da sombra. Você está na sombra, você está saindo daquilo que você é para constituir aquilo que você pensa que poderia ser. E, portanto, muitas vezes você fica intolerante, você grita, você agride o outro com a palavra, em gestos mesmo, infelizmente, nós estamos vivendo isso na sociedade, mas principalmente nós agredimos aqui. Nós agredimos no pensamento. Veja que no início, quando eu falei de Zaqueu, eu disse que quando Jesus falou, eu vou na sua casa, houve um murmúrio geral daquela sombra, julgando Jesus. Como ele vai lá? Nós hoje repetimos aquelas pessoas lá de Jerusalém. Nós repetimos sim. Ó, como? Está vendo que está tempos difíceis? Fica pedindo para dar comida às pessoas que estão na rua. Não está vendo que não dá? Está na pandemia. Não dá para fazer nada. Como é que você está pedindo? Loucas essas pessoas que ficam fazendo aí trabalho voluntário, pedindo. Está na hora de recolher para si mesmo. Olha a sombra do egoísmo chegando em todos nós. Nos combatendo, nos fazendo ser o quê? Aqueles velhos republicanos lá do tempo de Jesus, que pegava a Torá na mão, lia todos os itens da Torá, mas não fazia nada que deveria ser feito. Eu fiz, está aqui, eu dei um carneiro, dei isso, dei aquilo, já estou quites com Deus. Ah, esse pobre que está aqui, não estou nem vendo. Ele é pobre porque ele deve ter pecado, então Deus colocou ele aqui. Então, não adianta você muito ler. É aqui que está falando, você tem que fazer uma transformação interior e aumentar o seu poder de vibração. Então, mais vale um grupo de 4, 5, 10 pessoas trabalhando com o coração aberto, magnetizando bem, do que 10.000 pessoas ali para sair na janelinha, sair na hora da foto. Quero sair na hora da foto. A foto saiu, esse trabalho aí deixa para outros, eu tenho a minha vida, eu tenho minha família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, combater a sombra é combater, né, ainda esse egoísmo materialista que está dentro de nós, que nos faz desviar dos caminhos planos e plenos que o mestre traçou e viveu.
Quando eu digo traçou, é porque ele viveu. Jesus foi o único, grande estadista, médico de almas e de homens, que não chegou aqui, sentou num trono e falou: ó, agora você vai ali e cava. Olha, agora você vai ali e seja o advogado daquela mulher. Olha, agora você vai ali e dá uma lição de moral em Zaqueu. Olha, agora você vai ali e faz aquilo. Não. Jesus subia aos montes, as bem-aventuranças. Ele ia lá e fazia. Porque é fazendo que você se transforma. Muitas vezes, a sombra é tão grande do medo que te paralisa. Não, eu não posso. Não, eu ainda não estou pronto. Não, eu tenho que guardar para mim. Não, não, não. E você nunca aprende a dizer o sim. É juntos que nós vamos caminhar muito mais rápido. Eu estou dizendo para você não pensar em você, não. Eu estou dizendo para que, no rol das suas boas ações, você tire a sombra da vaidade e deixe o outro se aproximar de você. Sim, talvez o seu prato não seja tão cheio. Talvez você não coma 3 pedaços de carne. Talvez você coma 1,5, mas dê meio pedaço para o outro. Ou permita que lhe sobre para que você dê meio pedaço. Não estou nem pedindo para você dividir 1,5. Estou pedindo que você possa dar meio prato para o outro. Ah, mas o outro não precisa e que eu o ajude financeiramente, mas e moralmente? E do ponto de vista pessoal, será que você tem um ombro para dar? Será que você tem escutatória ou você só tem falatória? Você sabe ouvir? Ouça. Seja afetuoso. Deixe o outro se sentir pertencente a alguma coisa. Tudo isso é tirar essa sombra que nos afasta do bem, que nos faz sair desse caminho que o mestre tantas e tantas vezes nos ensinou e vivenciou, dizendo ser este o único caminho. Todos nós aqui na Terra temos sombras, todos. O mais iluminado ainda ser aqui tem sombra, porque se não tivesse, já estava no mundo puro, já estava cocriando. Mas não é porque todos têm que nós devemos ficar sentados esperando que um milagre aconteça. Nós estamos aqui exatamente porque aqui, no presente, que é o nosso maior presente, é a nossa oportunidade de ter consciência, de saber que nós ainda temos muitos defeitos morais a serem extirpados, que são as sombras. Enquanto a humanidade não extirpar o tripé, vaidade, egoísmo e orgulho, todos os outros maus continuarão na sombra dos nossos pensamentos. E nós continuaremos a necessitar de incontáveis reencarnações para limpar isso que está lá no nosso inconsciente. Mas que nós podemos, sim, através das nossas boas ações e resoluções, das nossas preces e orações, e gradativamente lutando primeiro conosco mesmo, não deixando passar nenhuma oportunidade. A sua oportunidade agora é servir o Joana de Ângeles como ele está se constituindo. Agradeça a Deus todo dia. Agradeça a Deus por essa casa, está carreando para você luzes que você precisava tantas encarnações para você lidar com esses irmãos tão necessitados, tão sem nada, e que quando ganham pão, no dia eu vi uma postagem de vocês, que quando ganham um pão, deixa todo mundo emocionado. Porque ele ganhou, ou ela ganhou um pão naquele dia. Uma pessoa que não tem nada, não tem nenhum pão para comer, quando ganhou da mão de um de vocês, ficou tão feliz. Então, são essas coisas que vão nos transformando, é isso que traz a lição de hoje. Deixe-se tocar por esses trabalhos. Não esteja ali, está vendo? Eu sou do Joana de Ângeles e eu já estou dando pão para pobre, olha como eu sou maravilhosa. Não vá. Se você pensa assim, você ainda está com muita sombra. E qual é o comportamento
que Jesus pede que nós tenhamos. Vá para ali de coração aberto. Vá para ali dizendo: obrigado, você que está recebendo esse pão. Obrigado, Deus e mentores amigos, por esta oportunidade que eu estou tendo de aprender a amar o outro. Sair da minha casa, sair um pouco, tirar algumas horas da minha família, algumas horas minhas, que eu poderia estar lendo, vendo um filme, enfim, fazendo qualquer coisa, para eu carrear para a luz da doação. É assim que a gente vai saindo da sombra do egoísmo. É assim que a gente vai saindo dessa sombra de intolerância que temos por aí. É assim que nós vamos desenvolvendo empatia, quando eu me coloco no lugar do outro. É maravilhoso, eu estou aqui no Rio de Janeiro falando com vocês, que maravilha. Maravilhoso mesmo vai ser o dia que eu estiver aí em São Paulo com você, e Deus vai me dar esse presente fazendo um trabalho com vocês presencial, indo, sim, aos meus irmãos que, neste momento, se permitiram reencarnar na mais cruel das pobrezas para tirar o que há de melhor no seu coração, no meu coração. Muitas vezes nós estamos pensando que nós estamos diante nossa, ai, tadinho desse ser. E às vezes é um ser tão iluminado, que se prestou o papel de vir nessa encarnação, com dificuldades financeiras, para que você saia do seu egoísmo, da sua ambição deslavada, para que você possa, vendo aquela miséria na sua frente, você reflita por um momento, por um segundo, e se deixe banhar pelo amor que Jesus ensinou. Ame ao próximo como a ti mesmo. Só assim você vai achar o caminho para amar a Deus. Porque se todos nós somos filhos de um único Pai, qual é o pai que vai ficar feliz vendo um com tanto sofrimento e ao lado dele um com tanto egoísmo, com tanto poder material? A matéria é maravilhosa. Esse corpo que nós temos, esse vaso perfeito, no dizer de Paulo, é maravilhoso. Mas ele não é maravilhoso só para a gente botar uma roupinha e pendurar um brinco e deixar o cabelo assim, não. Ele é maravilhoso, porque é ele que filtra tudo aquilo que o espírito, esse que está comandando esse corpo e o seu corpo, é ele que vai lá e treina o espírito para a luz. É através desse corpo, desse vaso, que a gente tem que amar muito, 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 que nós, como espírito, como essa chama que nós somos, é o corpo que vai ajudar a gente a sair dessa sombra. Que todos nós possamos ter a consciência hoje de que, se ainda vivemos a sombra, nós já temos um mestre que nos ensinou o caminho real para que a gente possa deixar de viver a sombra, deixar de estar nesse caminho de que eu não sei para onde eu vou, realmente eu devo fazer isso ou aquilo, eu devo seguir A, B, C ou D. Você não deve seguir ninguém. Nós já temos um caminho, uma verdade, uma vida. Nós já temos aquele que nos ensinou a sair da sombra, inclusive da dúvida, sair da sombra do medo. Eu não vou ajudar porque sempre foi assim. Aonde está escrito que Jesus diz: não vou ajudar você, não vou deixar esse ou aquele estar do meu lado? Ou vocês acham que Jesus não sabia quem era Judas? Ele sabia, mas tinha que se cumprir o que ele veio fazer. Judas se prestou a ser quem ele era. Então foi cumprido tudo. Então Jesus nunca esteve enganado com ninguém e não está conosco, porque é esse mesmo mestre que diz algo tão poderoso e que tão poucas pessoas repetem, né? Vós sois deuses, vós sois luzes. Ai, que maravilha, eu sou Deus, eu sou luz. Mas, vírgula, vós, ele diz vós, ele coloca sob nossa responsabilidade. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E ele não diz:
Eu vou fazer aquilo que você tem que fazer. Eu te ensinei a sair da sombra. Eu te ensinei que é com o amor que você vai vencer a sombra. Que amor em todos os níveis. Em todos os níveis. É o amor em todos os níveis que vai fazer você sair da sombra. E que amor que você está exercendo para você mesmo e para o outro. Então, vós sois Deus e vós sois luz é lindo. Mas vós podeis fazer tudo que eu faço e muito mais, é algo que eu quero que vocês levem como reflexão. Seria muito fácil, Carme, Diego, algum de vocês, pegar algumas roupas, alguns pãezinhos e, sei lá, ir numa instituição e dar. Mas vocês em conjunto, e eu me incluo nesse conjunto, estão fazendo muito mais, porque vocês se juntaram para fazer, para dar o que vocês têm de mais importante aqui nesse planeta, que é o tempo. Vocês estão dando tempo. Vocês estão arrumando tempo para ter tempo de ajudar o outro. Então, é com amor, é com carinho que a gente vence todas as sombras. É com amor, é com carinho que a gente um dia vai olhar para trás e vai dizer: eu já nem me lembro que mais que é ser orgulhoso, vaidoso ou egoísta. Nesse dia terá entrado no seu subconsciente a luz maior do amor. E nesse dia nós estaremos prontos para o mundo de regeneração, aonde o bem existe e o mal não estará nem em nossa mente como lembrança. Aí nós passamos o primeiro degrau dessa sombra que nos afasta um dos outros. Que a doce paz do Mestre Jesus, aquele querido barbudinho, não é mesmo, Carmen? Possa continuar envolvendo nossos corações, trabalhando as nossas mentes para que a gente, de fato, ajude este planeta a sair dessa sombra que ele ainda carrega, mas que eu acredito, assim como vocês, que está chegando o fim dessa sombra na Terra. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Obrigado por este presente, por esta oportunidade de vir a essa casa. Beijo no coração de todos.